Remo pode ter, um orçamento, eu falei em torno de quase de 180 a 200 milhões. Eu acredito que gire ali, Paulo, entre 150 e 180. Eu acho que bem mais, Vanderlei. Bem mais. Tá com a calculadora aberta aí? Posso abrir. Então abra que nós vamos fazer uma continha só para você ver como o negócio pega. Pode falar. O pessoal aqui já quer saber de onde vem o dinheiro. No Pará agora criou essa mania, né? De onde vem o dinheiro. Os outros clubes no Brasil aí gastam. Não tem fiscal aqui. Os Lembrando... E sabe o que é isso que eu fico revoltado e puto, vou dizer? Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa paraense fala do Leão. Inclusive, o que estão comentando muito lá é sobre o Guto e o Pedro Rocha. Que papo é esse, Willis? Olha mais, a gente vai ouvir eles comentando sobre as possíveis contratações do clube do Remo. É que esses caras que ficam querendo saber de onde veio o dinheiro. Por exemplo, o cara é remista, quer saber de onde vem o dinheiro do Paysandu. O cara que é Paysandu quer saber de onde vem o dinheiro do Remo. Porra, te incomoda com a tua vida. Quando o Paysandu ganhou tudo, foi para Libertadores, fizeram pesquisa para saber de onde vinha o dinheiro? Aí os caras ficam nessa frescura aqui, é o sujo falando do mal lavado. O futebol, desde que é futebol, é isso, papai. Quando os times de Minas melhoraram lá, quando foi? Quando injetaram dinheiro nos clubes. Aí aqui em Belém, quando os nossos clubes começam a pegar um vento, pegar uma curica, aí fica os criadinhos, né, os petequeiros. Porra, meu irmão, não enche o saco, cara. Da onde vem o dinheiro? Lembrando que o Remo agora, saco, né? Cara. Lembrando que o Remo agora vai receber futebol não é paliso, pô. Uma bela de uma grana de direito de televisão. Tem que receber, né? meu irmão. Tem que receber. Remo e Paysandu são times que tem que ser comandado com dinheiro, porra. Chega de liso na frente dos nossos clubes. Remo e Paysandu, Vanderlei, não é instituição de caridade, rapaz. Eu não vou mais refrescar a cara de liso. Liso, potoqueiro, mentiroso. Eu não vou mais. Entendeu? O Remo já está na primeira divisão. O Paysandu tem que ir para B e ir para a primeira também. Aí sabe o que acontece? Aqui é uma frescura aqui. De onde vem o dinheiro, hein? Quem está dando? Primeiro que ninguém dá nada para ninguém. Começa por aí. Tá? Sim. E eu não tenho procuração para defender. Mas tem que dar parabéns para o governador do estado. Sabe por que tem que dar parabéns para ele? Todo mundo fica... porque o governador injetou dinheiro, o governador... Ele investiu dinheiro. Vocês viram o estado do Pará? Notícia nacional aí. Todo mundo só fala em Belém do Pará, por causa que o Remo subiu para a primeira divisão. Fala onde? No estado do Pará. Se ele fosse pagar em mídia nacional, é verdade. Não dava nem para arrancada. Paulo, só para fechar o raciocínio. No Rio Grande do Sul, qual é o patrocinador do Grêmio e do Internacional? Por muitos anos foi o Banco Estatal, né? É o Banrisul. Aí aqui em Belém coloca o Banpará. É essa frescura, rapaz. Os caras ficam, de onde vem o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Porra, meu irmão. Paulo, eu encontrei ontem com um membro da Comissão Técnica Azulina. Na rua. Não diga isso. E aí? E batemos um papo. Muito gente boa, inclusive a pessoa em questão. E perguntei o seguinte: e aí, o Guto vai ficar? Aí ele falou: olha, não sei, mas já tá pedindo pra gente tocar o trabalho. Já estão pedindo pra gente tocar o trabalho do ano que vem. Já a partir de agora. Então eu falei, isso é um bom sinal. Talvez ele fique, né? Um indicativo de que ele vai ficar. Aí ele, pois ainda não tem nada confirmado, mas já estão pedindo aí pra gente tocar o trabalho do ano que vem. Não, cara, o Guto deve ficar. Tá? Ele deve ficar. O Pedro Rocha tá apalavrado.
E se eu fosse ele, eu ficaria? Olha, porque quem tá querendo ele é o Corinthians, né? E aí é o seguinte, pô, Corinthians, time de massa e tal. Mas é que tá, os caras estão com transfer ban, eles não podem registrar contratados agora, né? Claro que a contratação seria só para a próxima temporada. E o Corinthians também não tá pagando ninguém, né? Tá pagando mal o Memphis Depay, imagina outros jogadores. E não é garantia nenhuma, por exemplo, de que o Pedro Rocha vai ser titular no Corinthians, né? Isso é um outro... Porque lá ultimamente anda sendo um moedor de jogador, né? Tu sairias do lugar onde tu é ídolo e herói para ir para outro que tá na situação que tá o Corinthians? É. Né? Mas cada cabeça uma sentença, né? Sim. Cada cabeça uma sentença. Olha aí, Vanderlei, quando eu enxergo esse homem, olha aí, hein? Sinal de alegria, hein? Aí o negócio é bom. O negócio é... E hoje é dia 1º? Já caiu. É. Não, já. A última notícia que eu tenho para te dar é que o Clube do Remo, através do presidente Antônio Carlos Teixeira, também declarou que primeiro o Remo não vai fazer leilão com ninguém, tá? A situação do Pedro Rocha é a seguinte: se alguém botar mais, ele quiser ir, don't cry for me, Argentina. E também em respeito dos contratos de patrocinadores, a maioria está acabando agora, em 2025. Os que já estão de 2026 permanecerão. E que há uma nova realidade financeira no clube. Uhum. Então, os patrocinadores que se adequarem a essa realidade deverão permanecer. Sim. Os que não se adequarem e entenderem que o clube está em outro degrau agora, aí fica difícil. Vamos embora? A gente vai ver tudo isso, mas antes do vídeo eu peço que deixe aquele like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, é muito importante pra gente. Pix na tela, qualquer R$5 ajuda o nosso canal. Dito isso, dá o play, posição. Examinando e seguindo de perto a situação de Pedro Rocha, o atacante azulino. A torcida quer saber se ele vai renovar ou não vai renovar. E pelo que a gente já tem de notícia, né, até saindo da boca do próprio presidente do Clube do Remo, é de que o Pedro Rocha tem intenção de ficar. De que as conversas também já estão acontecendo, né? Inclusive eu acho que o Pedro Rocha ainda tá em Belém. Não sei se ele já viajou. Inclusive entrevista. Verdade, está dando entrevista aí direto o Pedro Rocha. Mas ao mesmo tempo, nessas entrevistas, ele não confirma para onde ele vai, né? Ele já demonstrou um interesse de jogar em um clube do eixo, no Sul-Sudeste. Diz que há uma proposta do Corinthians, né? Um interesse, na verdade, do Corinthians, apesar do Corinthians não poder contratar e registrar jogadores por conta do transfer ban que está sofrendo agora. E a pergunta que fica é: Pedro Rocha fica? E será que o Clube do Remo tem a condição de brigar financeiramente pelo jogador com outros clubes? E aí eu quero ouvir vocês. Cara, até trazendo uma informação que eu vi do Nelson Torres, que ele comentou nessa semana, o Remo ele teria ali uma proposta de um salário igual ao que o Corinthians ofereceu, e que o Corinthians chegou a oferecer esse salário, e seria para uma proposta de 2 anos de contrato com luvas, gratificações e objetivos. A informação do Nelson Torres no tweet que ele acabou publicando lá no X, ele comenta assim: salário de 5, 2 pontos. Então se imagina que seria um salário aí de 500 pilas para o Pedro Rocha. E segundo o Nelson, até batendo com aquela informação do Nicola que a gente trouxe semana passada, né, Michel, de que o Corinthians estaria atrás do Pedro Rocha, então o que parece seria o nome mais forte em relação a outros clubes. O Nicola chegou a trazer informação de times de fora do Brasil também, para que estariam atrás do Pedro Rocha. E o que a gente tem de informação no geral é que tá todo mundo esperando a resposta do jogador, o sim ou não do jogador. E pelo que a gente já viu o Tonhão dando de entrevista, se crescer muito o olho, ele já falou que ninguém é maior que o Remo. Então acredito que não sei se o Remo passaria desse valor para o Pedro Rocha, caso virasse ali um leilão, uma novela ou algo do tipo. Assim, o Pedro Rocha está em Belém. Ontem ele estava em Benevides e
foi com a família lá. Hoje ele segue em Belém ainda, está de férias aqui. Teve uma conversa com o Tonhão já, inicial. Essa história de Corinthians, cara, com todo respeito ao Nicola, mas para você falar de Corinthians, primeiro o Corinthians tem que sair do transfer ban. Como é que eu vou resolver um problema se... Lógico que eu acredito que o Corinthians vá sair do transfer ban, igual como eu acreditava que o Paysandu ia sair um dia também. Momento, né? Mas aí o Corinthians, uma coisa que o Corinthians não tem hoje é fama de bom pagador, né? Exatamente, mas então assim, para falar de Corinthians, a primeira coisa tem que sair do transfer ban, para começar, né? Então, enquanto não sair, né, a possibilidade dele ficar no Remo se torna maior, porque não tem como transferir. Por tudo que eu ouvi de bastidor, o Nelson até trouxe essas informações também, o Nelson conhece muito de bastidores do Remo. Por tudo que eu consegui ouvir, eu estou bem confiante para o Pedro Rocha seguir no Remo. Ele gosta daqui, ele se encontrou aqui, e quando tu tens base familiar e a tua família tá feliz aqui, isso pesa demais. E ele tem um exemplo muito grande, que é o do Marcelo Rangel, né? Que foi um cara que podia ter saído. Sim. E não saiu, e hoje tá aí, né, colhendo os frutos de ser uma das peças-chave do Remo e vai jogar uma Série A, coisa que 2, 3 anos atrás era bem improvável. Um ano atrás. Porque o Remo estava na Série C, né? Era bem improvável na carreira do Marcelo Rangel, com 37 anos, que algum clube viesse buscá-lo para a Série A. E o Pedro já tem uma idade, acho que o salário não vai ser um problema. Eu sei que vai mexer muito com ele, porque, cara... o Corinthians, né, cara? Não, e qualquer clube do eixo vai mexer contigo. Tu vai ficar pensativo, porque é a tua última chance. Então, mas eu acho que o Remo tem boas armas para segurá-lo aqui. E o indício dele, e um dos indícios que eu posso falar, né, fora os outros, porque os outros são mais pessoais, mas um dos indícios públicos para mim de que ele está interessado em ficar foi ele ter reunido com o Tonhão, e ele ainda está em Belém, né? Como a gente vê ele envolvido com tudo isso, com a cidade, a família feliz, eu tenho boas perspectivas de que ele vai ficar no Remo. Os caras estão falando que ele está em Belém por causa da escola do filho também, né? Tem que terminar um ano letivo, mas eu acredito que tem boas chances dele ficar. Porque se ele não tivesse interesse nenhum de ficar, cara, eu acho que ele já teria manifestado. Sei. Não interesse nenhum, mas a questão é justamente esse ponto que o Michel fala, pô, vai mexer com o cara pra jogar, pra ser o cara do time, quando tiver ali no Premier, na Globo, a chamada, vai ser a cara do Pedro Rocha no Remo. No Corinthians não vai ser. Vai ser o Depay, vai ser, acho que, não sei se o Yuri Alberto, vai ser outra, não vai ser. Então, o que o Remo tem a oferecer para ele? É protagonismo. No Remo, Pedro Rocha vai ser o protagonista. No Remo, Pedro Rocha vai ser o maior salário. No Remo, Pedro Rocha vai ser o grande jogador do Remo, pelo menos no início de temporada, numa prévia, quando for montar ali. De quem é o Remo? Vai ser o Remo do Marcos Braz e do Pedro Rocha, e pro geral, né? Pra galera lá de baixo, podemos dizer assim. Pra gente que vai ser o Remo do Marcelo Rangel, vai ser o Remo do Tonhão. Então, só para essa perspectiva. Se for no mesmo tempo de contrato e o mesmo valor, aí eu acho que fica um pouco mais difícil para o Remo, em relação a se outro clube oferecer 2 anos, como seria, como está dizendo a informação do Nelson. Aí o ponto, até deixa eu ver o Nelson falou 2 anos? Eu tinha recebido informação de... Não, o Remo acho que vai oferecer 2 anos para ele também. Então, que os dois teriam oferecido o mesmo valor e mesmo tempo. Só que eu tenho um comentário aqui, do George. O problema não é o Corinthians sair do transfer ban, o problema é que ele vai voltar. A questão hoje é que é mais fácil tu garantir que tu vai receber no Remo do que no Corinthians. Não, e ele tem essa garantia, porque
se tem algo positivo, aliás, tem muitas coisas positivas, mas algo muito importante para essa decisão do Pedro Rocha é ele olhar para o ano que ele esteve aqui e falar: eu recebi tudo que o Tonhão se comprometeu comigo. Sim, sim. Tonhão não deve ninguém hoje. Deve agora, a premiação que deve estar pagando por aí, mas tudo que foi prometido para os caras, tudo foi cumprido. Verdade. Então isso conta bastante hoje no futebol. Então, a gente está vendo aí clubes grandes, como é o caso do Internacional, tendo problemas de salários e tudo mais. Então, enfim, aí o cara vai dizer: o Remo não é grande. Você entendeu o que eu quis falar, né? No patamar de Série A, né? Isso. E até um outro comentário aqui, o Fábio Leão fala que ele é Remo, mas se ele fosse Pedro Rocha, ele iria pro Corinthians. Cara, a grande questão é essa, é o nome. Eu já vi muita situação assim: o cara tá na Série B, ganhando bem, top, né, no elenco e tal, aí vem a proposta de Série A e ele fala assim: é um time, nem é um time legal. Só de Série A, né? Aí o cara vai. O cara sabe que vai brigar até para cair, mas ele vai só para realizar o sonho dele de jogar a Série A, de estar lá no meio, de repente dar certo e chamar a atenção de outro clube. Enfim, o Derek Lacerda fez isso. Né? Só que já voltou, né? Teve problemas extracampo lá. Mas enfim, ele deu esse tiro, entendeu? E só que no caso do Pedro Rocha, já fez isso, ele já fez isso, ele já tem isso na carreira, né? De ter jogado em Flamengo, em Cruzeiro, né? Em Grêmio. E ele vai jogar a Série A. Aí tu vai... É muito difícil se colocar no lugar do atleta, porque ao mesmo tempo que ele vai jogar a Série A, mas ele vai dizer assim: sim, mas é o Corinthians, né? E aí? E possivelmente uma Sul-Americana logo. Pois é. E aí eu vou ganhar o mesmo dinheiro que eu vou ganhar aqui e lá e tal. Sim. Eu vou, entendeu? Então, mesmo assim, tempo de contrato, é compreensível se ele for, mas se eu fosse ele, eu ficaria. Galera, descansando ainda. Se o Remo pegar ali nas primeiras rodadas os times paulistas, eu acho que é mais lucro. Porque os times paulistas vão ter um calendário muito duro no início do ano, cara. Não, mas Porque o Paulistão ali, pra muita gente, vai ser um clássico atrás do outro. Sim. Os caras não vão ter como rodar elenco o tempo inteiro, porque senão vai tomar pau no Paulistão, vai tomar pau em clássico. E aí eles vão ter que forçar muito o elenco no início do ano, cara. É muito si. Não, claro. Não, eu digo porque eu vi a tabela do Campeonato Paulista que saiu semana passada agora, e pegar ali quem tiver na Série A, pegar ali os times paulistas logo de cara, pode dar bom, cara, no início do ano. Só um detalhe, João, por exemplo, o Flamengo, no mínimo do mínimo, os caras devem voltar de férias no dia 10 de janeiro, porque o Flamengo, dia 10 de dezembro, ainda tá jogando. Então, o Flamengo, no início do campeonato, a tendência o Flamengo pode jogar até o dia 17 se chegar na final do Intercontinental contra o Paris Saint-Germain. 11 dias antes da Série A, né? Então deve começar a Série A no mínimo com o time misto. É claro que o time misto do Flamengo é uma coisa ali, mas deve ter muita gente da base. E bom, também pra você ver, o Flamengo saiu da Copinha. Sim, vai jogar o estadual. Porque vai dedicar o Sub-20 para jogar as primeiras rodadas do Carioca. E o Osiel Gomes de Castanhal comenta aqui que ele acredita que o Pedro Rocha fica só pelo fato do Tonhão dizer que nada é maior que o Remo, e isso tem que ficar como lema para muitos jogadores. Eu pergunto para você acha que o Pedro Rocha tem que ser o topo salarial do Remo? Não. Como assim? Pô, ou sim, 500 mil. O maior salário. O maior salário, cara. Porque o Remo já disseram que o Remo vai ter 10 milhões, né, de orçamento de salário. Não, eu já trouxe essa informação. São 7 milhões inicialmente, que podem chegar a 10 de acordo com o andamento das receitas do Remo. Acredito que o Pedro Rocha, se renovar por 500, vai ser o maior salário do clube, cara. E lembrando que normalmente esses valores já entram algumas premiações, cláusulas, porque é 500 mil de salário, ou 500 mil juntando todos os bônus e aditivos. Às vezes, o Michel sabe muito bem, às vezes a luva, o cara meio que parcela a luva, né? Dilui a luva durante o ano para ver ali. Não, agora sempre é assim, você dilui. Aí meio que vira o salário também ali. Normalmente é de 6 em 6 meses, de 3 em 3, depende do acordo, né?
Mas de 6 em 6, aí tu dá um aporte pro cara, Sim. aí tu ganha uma cacetada. Dá um ânimo, dá um ânimo. Ruim é quando atrasa a luva, aí o cara fica pé da vida. Senhores, 11 e 6, a gente não tem intervalo, tá? Tem um rapidinho. Tem um rapidinho? Falaram que não tem. Ah, não tem, vô? É só prefixo, né? Depois a gente roda isso aí, a gente continua agora. Só comentando aqui sobre o Guto Ferreira, tá? Comente. Falei até no manhã ainda há pouco que encontrei com o membro da comissão técnica do Clube do Remo ontem na rua, por casualidade, e perguntei sobre o Guto, né? E aí, vai ficar ou não vai? Aí falaram assim, olha, ainda não tem nada assinado, mas a gente já está trabalhando para o próximo ano. Então é um bom indicativo aí de que o Guto possa ficar aí no Remo, mantendo também aí o cargo de treinador para a próxima temporada. Até sobre isso, só para dar um exemplo, eu acredito, eu espero que realmente o Guto fique e que já tenha esse acordo feito. Só que eu vou dar um exemplo só para galera que diz que eu sou pessimista, e às vezes eu sou mesmo. Por exemplo, lá no Coritiba, tava todo mundo dando como certo que o Moza ia ficar. O Moza deu como certo, Coritiba deu como certo. Chegou na hora da negociação, o Coritiba falou, olha, isso aqui não. Acabou e o cara não ficou. Então, só pra gente ficar aqui. E aquilo que o próprio Michel falou na sexta-feira, tinha muita gente batendo nele ali. Ah, Michel, tá secando e tudo mais, não sei o quê. Cara, enquanto não tiver no papel, não tem. Desejo, não é fato. Então, enquanto não tiver no papel, essa preocupação aí é válida, até porque, por exemplo, o Guto é um treinador que está voltando para a Série A também e já deve ter gente de olho no Guto Ferreira, sabe? Então, é um ponto que vale sim ser chamado a atenção. Acho que vai ficar todo mundo. Sim. Vai ficar o Braz, o André, o Guto. E se tivesse que apostar, o Pedro Rocha também. Acho que vai ficar. Só que enquanto você não põe no papel, é um risco que você corre. Sim. E eu acho que é um risco desnecessário. É isso que a gente estava falando semana passada, né? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Peço que deixe aquele like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, é muito importante pra gente. Até o próximo vídeo e fui. Valeu! E vou resumir com 2 palavras. Parabéns!